A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário bíblico. Estamos encerrando esse trimestre com a lição de número 13. Estudamos esse trimestre o livro de Ruth e de Esther, das lições da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. E vamos encerrar esse trimestre com a lição de número 13, que está inserida no capítulo 9 e 10 de Esther. Como nós sempre falamos, a Assembleia de Deus ela tem um curso teológico todo ano, dividido em 4 módulos, né? E nós estamos aqui encerrando o 3º módulo, e vamos receber no final de semana, no final do mês, um outro módulo, né, com mais 4 lições. Então, participe das escolas bíblicas da Assembleia de Deus, CA de Seta, espalhada aqui por todo o Maranhão, né? E graças a Deus, que o Senhor continue ainda levantando homens e mulheres e jovens para estudar a palavra, para ensinar a palavra, para questionar. Estamos vivendo um tempo onde pouco se questiona acerca da palavra, né? E muitos já se conformaram, né, com o que sabe, parou no tempo, e muitos nem procuram saber para avançar. Mas se a gente tem que estar sempre avançando, até porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. E muitos ficaram estacionados no tempo. Nós sabemos que a igreja do Senhor, ela permanece de pé. As portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja. E nós sabemos que a palavra é a mesma, Deus é o mesmo, mas as culturas mudam de acordo com o tempo. Mas nós não devemos nos adequar à palavra e andar sempre na palavra, né? Na doutrina dos apóstolos. A cultura muda, mas a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus e o Deus continua o mesmo, graças a Deus. A lição de número 13, ela traz por título A Festa do Purim e a Grandeza de Mordecai, né? Então, nós temos 3 objetivos, como sempre, a lição traz 3 objetivos, que é aprender sobre a origem e o propósito da festa do Purim. O segundo é mostrar como os judeus exilados finalmente puderam celebrar a vitória, né, providenciada por Deus. E aqui nesse segundo tópico eu vou discordar da nossa autora, até porque esse povo que ficou lá, que passou por essa situação lá com Amã, eles não eram mais exilados. Exilados é quando você vai levado à força, né? Ou quando você corre do seu país à força, né? Forçado a sair, aí você é exilado. Mas nesse caso aqui, esse povo judeu que ficou ainda no reinado de Xerxes, né? Lá em Medo-Persa, eles escolheram ficar. Eles foram liberados pelo rei Dario, né? Quando liberou Neemias e Esdras para a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém, eles tiveram a oportunidade de voltarem para a sua terra, mas muitos não quiseram voltar porque já estavam estabelecidos, né? E aí decidiram não voltar. Então, eles agora não eram mais exilados, né? Eles eram pessoas com dupla cidadania. O terceiro é explicitar, né? Tornar clara a maneira como Deus age na vida dos que dedicam a fazer conhecido e notório o seu nome. Isso aqui é o que importa no nosso meio. Então, a lição de número 13 está o capítulo 10 de Esther, o Purim e a grandeza de Mordecai. O texto áureo diz: por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pu, né? Daí por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam e do que lhes haviam sucedido, né?
O segundo aqui, na verdade prática, aliás, é justo celebrar com entusiasmo os livramentos proporcionados por Deus por meio de sua providência constante, né? É justo exultar ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. A introdução diz: nesta última lição estudaremos sobre a instituição da festa de Purim, ou do Purim, autorização para que esta celebração fizesse parte das festividades judaicas, a vida do povo judeu restaurada e a promoção e engrandecimento de Mordecai. Nós sabemos que no calendário judaico, né, tem 3 festas, né, do calendário judaico. A festa das primícias, né, a festa dos tabernáculos, né, e a festa de Pentecostes. Agora nós temos 7 vamos dizer assim, colheitas, né, em Israel. Então, o ano é dividido por 7, não é nem colheitas, né, 7 tipos de plantação, vamos dizer assim, né? Então, para cada uma tem as primícias, né? E o primeiro é o trigo, apesar do primeiro que amadurece é a cevada, mas a primeira festa é a do trigo. Quando termina a festa do trigo, aí vem o Pentecoste. Então, para cada cultura, né? Para cada cultura existe a primícia. São 7 culturas em Israel. Tem o trigo, tem a cevada, tem a uva, tem a figueira, tem o figo, tem a azeitona, né? Então, são 7 culturas em Israel e para cada uma tem as festas das primícias. Agora, a festa judaica mesmo só são 3. Aqui, eles acrescentaram essa, mas ela não faz parte da Bíblia, no sentido da Torá, até porque ela foi copiada de uma festa pagã, né? Acerca de Amã, né? Por conta de Amã, que eles transformam essa festa. E nós vamos falar dela aqui para o final. A origem da festa, né, do Purim. A origem da festa de Purim, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14, né, e o dia 15 do mês de Adar, que é o 12º mês, né, do ano. Uma vez que a própria comunidade, né, ou a própria continuidade do povo escolhido estiver em jogo, vamos dizer assim, o seu milagroso resgate não podia deixar de ser comemorado. Mordecai escreveu e enviou cartas falando sobre os acontecimentos que concerniam a todo o povo judeu. Pois bem, o segundo tópico do primeiro ponto fala a festa como instituição oficial, em Esté, capítulo 9, 23. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, né? Então, aqui no terceiro e último ponto do primeiro, fala o significado do nome Purim, de onde vem o nome Purim. Nós sabemos que na lei, né, lá no livro de Êxodo, capítulo 28, verso 30, fala sobre Urim e o Tumim. Urim e o Tumim eram 2 pedras que eram colocadas no peitoral do sumo sacerdote, né, no éfode. E essas pedras, eles lançavam sorte quando era para buscar de Deus uma resposta, né? Nós temos vários acontecimentos que foi usado essas pedras. Ali no caso, ali, quando entra na cidade, né, atravessa o Jordão, né, que entra em Jericó, e aí o Senhor separa para si todos os metais que eles não podiam tomar como despojo, porque era do Senhor. E aí Acã, ele toma uma capa, né? Uma capa de ouro e uma cunha de ouro.
e esconde. Então ele pegou do que era anátema para Deus e se tornou maldição para ele. E ali Josué chama os sacerdotes e começa a lançar sorte. Lançar sorte, o sacerdote vai usar o Urim e o Tumim. E não é o Purim. O Purim já vem do Pu, que é significado da festa. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pu, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam do que lhes havia sucedido, né? A festa chamou-se Purim para lembrar que Amã usou a prática de Pu, isto é, lançar sorte para determinar o dia da destruição dos judeus. A palavra Pu é originária da Babilônia e significa sorte ou destino, né? Lançar a sorte é algo semelhante a lançar dados. E hoje nós vemos, né, não hoje, já muitos anos atrás, a questão de lançar dados, né, de lançar búzios, né, que a gente vê aí no candomblé, aí na macumba, e aí o pessoal joga as pedras, né, o taru, búzio, né? Então, essa aqui é uma festa pagã, que eles acabaram copiando, não com o mesmo sentido, lógico, mas eles acabaram copiando uma festa pagã. E aí observe que essa festa era os judeus que ficaram no reinado, né, do rei Assuero, eles faziam essa festa uma vez por ano. E eles se presenteavam, né? Faziam uma festa, um grande banquete, se presenteavam e davam presentes aos pobres. E isso nos lembra o quê? Numa festa pagã, né? Chamada de Natal. Natal é uma festa pagã, que não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Mas ela acabou entrando na igreja, assim como essa festa aqui do Pu entrou no povo judeu. Tá? Então, segundo ponto, fala a festa do Purim, até hoje, né? É comemorada até hoje, né? O retorno dos judeus, em Neemias, capítulo 7, você vai ver ali capítulo 6, capítulo 7, o povo foi liberado para voltar para Israel, mas uma parte dele que já estava estabelecida, resolveu ficar. E como hoje tem espalhado judeus em toda a terra, em todos os países do mundo. Então, aqui, a festa do Purim até hoje. O primeiro ponto, Esther ratifica a celebração. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim, né? Eles fizeram essa carta e distribuíram a todos os judeus, espalhados por todo o reinado de Assuero, né? Tanto a capital, metrópole, né, como todas as províncias. Capital Suzã, metrópole Suzã. O segundo ponto fala a divulgação da festa de Purim. Expediram carta a todos os judeus, às 120 províncias do reino de Assuero, com as palavras amigáveis e sinceras, né? Essa festa era para ser celebrada no dia 14 e dia 15 do 12º mês do ano, do calendário judaico. Mas, como eu falei, uma festa pagã que hoje entrou na igreja, que é o Natal, e que é feita no 12º mês do ano, né? Que não é a mesma data, né? Não cai na mesma época do ano, aqui é no final do ano, lá certamente não é. No calendário judaico não é no final do ano. Aqui para nós é o 12º mês, é o final do ano. Então, uma festa pagã copiada, né, da Babilônia, que vem até hoje. Detalhes da festa do Purim. E o mandado de Esther estabelece, né, ou estabeleceu, estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro, né, do livro das crônicas dos medos e persas, né? Como a Páscoa, a festa de Purim celebrava livramento divino.
salvos do governo de Faraó e da escravidão do Egito e livres da destruição planejada por Amã. Então aqui eles acrescentaram essa festa, né, ao povo que ficou no reinado, acabando que os que voltaram para Jerusalém também comemoravam essa festa pelo livramento dos seus pares, dos seus irmãos que ficaram no reino Medo-Persa. E o terceiro e último ponto fala da grandeza de Mordecai, né? Tributos sobre a terra. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre terras do mar, né? Então, aqui o reino, depois dessa situação, colocou Mordecai como primeiro-ministro, e ali, como José no Egito, Mordecai ficou sendo o segundo homem, né, do reinado, assim como José era o segundo de Faraó. Aqui, Mordecai era o segundo, depois do rei Assuero, né? Como eu já tinha falado aqui, os que ficaram, eles não eram mais exilados, eles escolheram ficar. Então, o fato daqui da lição da nossa comentarista está falando que os exilados que ficaram, eles não eram exilados mais porque escolheram, né? Eles escolheram ficar morando nesse reinado. O segundo ponto fala arquivos reais. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, né? Porventura não estão escritos nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia, né? Os atos ficaram registrados lá. Graças a Deus por isso. Então, a ascensão de Mordecai. Pois o judeu Mordecai foi-se segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e retomado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo e da sua raça, né? E aqui nós temos, trazendo para o nosso tempo, o Senhor sempre exalta, sempre levanta homens de Deus, né? Tanto na igreja quanto na política, mas a gente praticamente não está vendo como José, como Mardoqueu, como Daniel e muitos outros na história, né? Que eles não se contaminam, que eles não fazem conchavo. A gente está vendo, principalmente aqui no nosso estado, a igreja se fazendo aliança com o comunismo, né? Com a esquerda, sabendo que esse povo é contrário a tudo o que se chama Deus, tudo o que é no sentido de adoração e da família, e inclusive da proibição de culto, né? E aí a gente vê grandes lideranças se envolvendo nessa situação, não sabendo ele que estão dando um tiro no pé, né? Se afastando de Deus. Não é porque está crescendo, não é porque ficou alto que Deus está no negócio. Não venha para cá com aquela doutrina, né, de Gamaliel, né? Vamos deixar aí, se crescer porque Deus está no controle, não tem nada a ver com isso, né? O catolicismo está aí desde o ano 400, né? O islamismo está aí há muito mais tempo. O Islã é a maior religião do mundo e não é o povo de Deus. Então, não vamos enveredar por esse caminho. Aqui nós estamos encerrando mais uma lição e também mais um trimestre, fechando o trimestre desta grande lição, desse grande ensino sobre Ruth e Esther, que nós aprendemos. Ora, nós vimos o Senhor sendo tipificado pelo alguém ímpio, né, por gentil, e ora o Senhor tipificando por um seu povo, pelo judeu, né? Nós temos que entender, que ler a palavra e trazer para os nossos tempos, nossos dias, para criar ali o personagem, para nós entendermos em que ponto nós estamos, a que nós servimos, né? Para nós embasarmos a nossa fé
não apenas lendo aleatoriamente sem conhecimento. Temos que realmente trazer, para entrar no texto, para a gente ser parte desse texto, né? Nós vimos ali no caso de Ruth, que Ruth era uma moabita, e Deus chama ela para o meio do seu povo, e ali tipificando ali com seu marido, né? Jesus, que é a sua noiva, e o Espírito Santo intercedendo. E agora nós estamos vendo aqui um rei pagão, né? Casando-se com uma judia. Da mesma sorte, a gente está vendo aqui o agir de Deus, e tudo isso a gente tem que aprender e saber, para nós entendermos o agir de Deus, né? Para nós estarmos vivendo a vontade de Deus na terra. Que Deus abençoe a todos, professores e alunos, em nome de Jesus. Amém.